bem-vindo e passamos então agora a palavra ao senhor. Então, bom dia a todos e todas. Saúdo com alegria e com afeto o professor Germano Rigatti, que é digníssimo reitor dessa prestigiosa universidade. Saúdo também o vice-reitor, professor José Benedito de Almeida, Davi. Saúdo o secretário municipal, Dr. Peter Canuto. Saúdo o coordenador, Dom Eduardo Malaspina, que é bispo auxiliar da Diocese de São Carlos, foi meu bispo auxiliar lá. Saúdo o professor cônego José Luiz Araújo, que é o coordenador do Núcleo de Fé e Cultura. Manifesto minha grande alegria de estar aqui e principalmente tratando de um tema que, na minha percepção, é fundamental hoje. Fundamental hoje, seja a nível mundial, seja também no momento em que nós estamos vivendo no nosso amado Brasil. Nós nos encontramos hoje com realidades que talvez não esperássemos que acontecessem, né? Há um tempo já a sociedade brasileira vai se tornando uma sociedade polarizada, ou pelo menos se manifestou uma sociedade polarizada. A polarização em si não é um mal, não é? Há outras sociedades que são polarizadas e que convivem com tranquilidade. A questão é talvez o ódio que foi se causando pelo irmão pensar diferente. A forma de pensar diferente foi causando desavenças, ódios e outras coisas, mais divisões entre famílias. E nesse contexto, falar da cultura da paz, falar da paz, da educação para a solidariedade e para a paz, à luz da Fratelli Tutti, é extremamente atual. É extremamente atual porque eu digo que se nós queremos uma sociedade diferente, se nós queremos pacificar o nosso amado país nesse momento, é preciso de construtores da paz. A paz se constrói. Nós não precisamos de xerifes, não precisamos simplesmente da lei. É preciso muito mais. É preciso homens e mulheres determinados a construir a paz, a construir pontes. Né? É preciso algo novo. Há problemas novos, as respostas às vezes antigas e as respostas que sempre se dá nem sempre conseguem perceber a profundidade e a gravidade dos problemas. E talvez essa possa ser uma das questões do nosso tempo hoje. Né? Respostas velhas, respostas que sempre foram dadas, respostas que até em outros tempos talvez surtissem efeito. Mas na sociedade hoje se contam elementos novos, né? Desde a questão da comunicação, das mídias sociais, de tudo isso, talvez uma cultura nova que está aí, né? O Papa fala de uma mudança de época, onde as respostas antigas não é que conseguem mais perceber a profundidade das questões e respondê-las. Então é preciso elementos novos. Eu acho que esses elementos nascem também da reflexão. Essa percepção nova nasce também da reflexão. E por isso parabenizo o Centro de Fé e Cultura, o Núcleo de Fé e Cultura, por essa iniciativa, eu penso que muito atual. Educação para a solidariedade e para a paz, à luz da encíclica Fratelli Tutti. Os temas da solidariedade e da paz ocupam um lugar central no ensinamento de Papa Francisco. Para chegarmos à Fratelli Tutti, é necessário vermos como o Papa Francisco abordou esses temas no decorrer do seu pontificado, principalmente na Evangelii Gaudium, que é um documento programático do seu ministério, do seu pontificado. No capítulo 4 da Evangelii Gaudium, onde o Papa trata da dimensão social da evangelização, ele se concentra sobre duas questões que lhe parecem fundamentais neste momento histórico. Diz ele, a primeira é a inclusão social dos pobres e a segunda, a questão da paz e do diálogo social. Não está lá na Evangelii Gaudium, que é um documento programático do pontificado de Papa Francisco. Interessante que, por exemplo, esse tema do diálogo está no coração do Papa. Me lembro em 2013, quando era, naquele tempo, auxiliar do Rio, e
participando da Jornada Mundial da Juventude como um dos organizadores, e no Teatro Municipal, onde o Papa falou aos homens e mulheres de decisão daquele tempo, o Papa já trouxe a questão do diálogo, a centralidade do diálogo hoje na vida da sociedade. Onde ele mostrava com clareza, relembrem bem, 2013 estávamos vivendo um tempo de manifestações, um tempo difícil, e o Papa dizia naquele momento a necessidade do diálogo, como o diálogo é importante para resolver os conflitos na vida de uma sociedade. O Papa dizia o que ele pensa por diálogo, pela cultura do encontro. Ele usa essa expressão. É uma expressão muito cara a ele, a cultura do encontro. O Papa mostra que para resolver os problemas da vida de uma sociedade é preciso que os diversos atores sejam capazes de sentar juntos, dialogar, e é exatamente do diálogo que nascem as pequenas e grandes decisões, os pequenos e grandes encaminhamentos para a vida de uma sociedade. Diálogo. Então, a questão do diálogo, mesmo antes da Evangelii Gaudium, já estava no coração do Papa. Eu me lembro um comentário dele com Orani num almoço. Na terça-feira, ele chegou na segunda-feira, na terça-feira nós fomos convidados para almoçar com ele. E ele comentando que ele tinha no coração a questão da cultura do encontro. E a cultura do encontro é o diálogo. O diálogo entre os diversos atores da vida de uma sociedade. Já na encíclica Laudato Si, em 2015, fundamentando-se na teologia da criação, o Papa formulou pela primeira vez uma declaração completa sobre a responsabilidade humana em relação à criação e sobre as questões ambientais, relacionando a doutrina social da Igreja. Na encíclica Fratelli Tutti, 2020, o Papa se confronta com a erosão da ordem mundial estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Relembre bem, quando se fala aqui de erosão da ordem mundial, os organismos que naquele tempo, da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, os organismos que foram capazes de estabelecer a paz naquele tempo, ou pelo menos uma convivência pacífica, acho que até a palavra pacífica é um pouco perigosa aqui, basta ver toda a Guerra Fria que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas as instituições que naquele tempo responderam, a própria ONU, será que está respondendo hoje? O que o Papa fala aqui de uma erosão, onde se percebe uma erosão da ordem mundial estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, e com o fosso entre ricos e pobres que ameaça a paz global. Aquela realidade que Paulo VI já percebia na Populorum Progressio, o fosso entre países ricos, entre países pobres. A realidade que se percebe ainda hoje, no ano 2022. Ele lamenta o isolamento e a exclusão recíproca, a globalização da indiferença social, o falimento de uma ordem econômica baseada exclusivamente sobre o ganho, e um humanismo que não respeita a reivindicação dos direitos humanos universais e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A doutrina social da Igreja percorreu um caminho entusiasmante da doutrina da paz e do desenvolvimento, chegando à questão ecológica e agora, com Fratelli Tutti, a visão de um mundo de irmãos. Papa Francisco colocou, não é que ele foi o único que colocou, se vocês percebem bem, os pontificados, seja principalmente João Paulo II, depois de Bento XVI, a questão ecológica já estava também contemplada, mas nenhum Papa tinha escrito ainda uma encíclica sobre a ecologia. Laudato Si. Papa Francisco escreve, tanto que quiseram fazê-la um pouco a encíclica verde e tal, e o Papa disse não, é o ensinamento social da Igreja. Então, e a Fratelli Tutti, onde o Papa pensa uma sociedade de irmãos. O Papa concebe a sociedade como uma sociedade de irmãos. A Gaudium et Spes,
um dos grandes documentos do Concílio Vaticano II, né? Relembro que esse ano estamos celebrando 60 anos de abertura do Concílio Vaticano II, a necessidade de continuar a repropor o concílio e com força. A Gaudium Spes, esse grande documento, tinha tratado do tema da solidariedade universal que existe na família humana. Mas é interessante que a Gaudium Spes, ela parte daquilo que aparentemente é óbvio, não é, que eu digo sempre que é de evidência imediata. A questão da fraternidade que existe entre os homens, entre os seres humanos. Eu digo sempre, quando você sai à rua, a primeira pessoa que você encontra, você não chama de irmão, mas você é de evidência imediata que é um humano como você. Que não é um gato, que não é um cachorro, que não é uma outra coisa, mas que é um humano como você. Isso é de evidência imediata. Né? Que é alguém que participa da mesma humanidade que você, da mesma raça humana que você. Mas Papa Francisco vai além. Papa Francisco vai além, ele faz jus ao nome que escolheu, Francisco. E pensa, então, uma medida alta para a vida da sociedade. Uma sociedade de irmãos. Né? Na linha de São Francisco. São Francisco olha para toda a realidade ao seu redor e ele chama mesmo a natureza, mesmo os pássaros, mesmo todos os outros elementos da criação, ele o chama de irmãos. Quer dizer, é uma medida alta. É uma medida alta para a vida da sociedade. Não é só perceber que do lado existe um outro humano, mas é você perceber que do lado existe um irmão, uma irmã. Né? E eu acho que essa é a grande força atual assim, no relacionamento com o mundo de Papa Francisco, e aquilo que o Papa está propondo. Basta vermos as duas grandes visitas que ele fez ao mundo islâmico, né? onde ele propõe com o mundo islâmico, que aparentemente é um mundo um pouco, que talvez tenha uma visão um pouco negativa da cultura ocidental, o Papa propõe um relacionamento de irmãos. Este percurso, esse percurso que foi feito na doutrina social da Igreja, também no pensamento de Francisco, parte da ideia de justiça, né? Se percebermos bem, na Fratelli Tutti, se parte da ideia de justiça para chegar à ideia de solidariedade. Uma paz justa no mundo sobre a via do amor e da misericórdia. Né? A imagem bonita que o Papa usa da parábola do bom samaritano, onde a paz, onde essa paz justa no mundo passa pela via do amor, né? Passa pela via da misericórdia, né? Para chegar à fraternidade de todos os homens. No documento sobre a fraternidade humana, pela paz mundial e a convivência humana, assinado com o grande imã Al-Zahar Ahmad Al-Tayed, o Papa afirma: em nome da fraternidade humana, que abraça todos os homens, os une e os rende iguais. Né? A fraternidade humana, o Papa percebe essa fraternidade que existe entre todos os homens, os une e os rende iguais. Esse é o grande elemento que une os homens, que os faz sentir-se irmãos. Né? E é interessante que este tema da fraternidade universal, que o Papa desenvolve na Fratelli Tutti, já está no coração de Papa Francisco desde o início do seu pontificado. Peguem a mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2014, onde o Papa trata da fraternidade, fundamento e caminho para a paz. Né? Fraternidade, fundamento e caminho para a paz. Né? Então, esse tema está no coração de Papa Francisco, ainda que Fratelli Tutti tenha sido escrito somente em 2020, mas já desde o início do pontificado dele, o tema lhe está no coração. Papa Francisco
na Fratelli Tutti, afirma que somente na abertura ao transcendente está o fundamento para a fraternidade. Quer dizer, se nós falamos de uma fraternidade universal, é preciso ter algum fundamento. Onde é que nós fundamentamos esta fraternidade universal? Diz ele: estamos convencidos de que só com esta consciência de filhos que não são órfãos podemos viver em paz entre nós. Não é? E ele já tinha dito, no número anterior a este número, onde o Papa afirma: com efeito, a razão por si só é capaz de ver a igualdade entre todos os homens e estabelecer uma convivência cívica entre eles, mas não consegue fundar a fraternidade. Quer dizer, aquilo que nós percebemos racionalmente, mas a razão só, ela não consegue fundamentar a fraternidade. É preciso uma percepção maior. E onde se busca esta percepção maior? Se busca na percepção de que somos todos filhos de Deus. Né? O Papa diz: estamos convencidos de que só esta consciência de filhos que não são órfãos, que possuem um pai, podemos viver em paz entre nós. Este princípio é mais explicitado no número 273, onde o Papa afirma: se não existe uma verdade transcendente, quer dizer, se não temos fé, se não somos pessoas de fé no mistério, numa verdade transcendente, que para nós é o mistério de Deus, o mistério trinitário, na obediência à qual o homem adquire a sua plena identidade, então não há qualquer princípio seguro que garanta relações justas entre os homens. Com efeito, o seu interesse de classe, de grupo, de nação, contrapõe-se inevitavelmente uns aos outros. Quer dizer, se não existe um princípio transcendente diante do qual todos nós nos sentimos filhos e filhas, então os interesses de classe, de grupo, de nação, contrapõem-se inevitavelmente uns aos outros. Se não se reconhece a verdade transcendente, triunfa a força do poder e cada um tende a aproveitar-se ao máximo dos meios à sua disposição para impor o próprio interesse ou opinião sem atender aos direitos dos outros. Né? Sem atender aos direitos dos outros. A religião, nesse sentido, liberta o ser humano. Liberta o ser humano da ideologia, porque a religião nos coloca, a verdadeira religião, nos coloca diante da verdade. Nos coloca diante de uma verdade maior, que liberta a nossa existência. São João Paulo II, em 1986, num discurso à Cúria Romana, fundamenta a unidade do gênero humano no mistério da criação divina e da redenção. Claro que Francisco não ignora também essa questão da criação e da redenção. Eu tinha tratado um pouco também da solidariedade na Evangelii Gaudium, mas acho que o tema é mais para amanhã. Não é? Então, eu pulo 3 páginas aqui e vou para a questão da paz. A paz na Evangelii Gaudium. Quer dizer, eu vou tratar da paz na Evangelii Gaudium e a paz também na Fratelli Tutti. Quer dizer, para a gente fazendo um caminho de como o Papa Francisco trabalha o tema da paz. O que entende o Papa Francisco por paz social? Papa Francisco responde no número 218 e 219 da Evangelii Gaudium. Diz ele: a paz social não pode ser entendida como irenismo ou como mera ausência de violência, obtida pela imposição de uma parte sobre as outras. Também seria uma paz falsa aquela que servisse como desculpa para justificar uma organização social que silencie ou tranquilize os mais pobres, de modo que aqueles que gozam dos maiores benefícios
possam manter o seu estilo de vida sem sobressaltos, enquanto os outros sobrevivem como podem. As reivindicações sociais que têm a ver com a distribuição das entradas, a inclusão social dos pobres e os direitos humanos não podem ser sufocados com o pretexto de construir um consenso de escritório ou uma paz efêmera para uma minoria feliz. A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios. Quando estes valores são afetados, é necessário uma voz profética. Então, voltemos um pouquinho o que diz o Papa. Primeiro, a paz não pode ser entendida como herenismo ou como uma mera ausência de violência, mas uma mera ausência de violência obtida pela imposição de uma parte sobre a outra. Isso é muito atual. A paz obtida com a imposição de uma parte sobre a outra. Lá no Jornal de Brasília, esses dias, saiu um artigo muito interessante que falava do perigo de criminalização da oposição, onde se pensa em obter a paz criminalizando o outro ou a outra parte. É o que o Papa diz aqui. Né? Onde a paz é obtida pela imposição de uma parte sobre a outra. Isso é falsa paz. Né? Quer dizer, não se constrói até se obtém uma paz passageira de consenso, né? Ou uma paz com instrumentos jurídicos, mas não se constrói uma sociedade de paz, porque as condições de paz são minadas. Né? Não se constrói uma sociedade de paz. Também seria uma paz falsa aquela que servisse como desculpa para justificar uma organização social que silencie ou tranquilize os mais pobres. Quer dizer, onde não se vê os reais problemas dos mais pobres, mas se silencie, se tranquilize os mais pobres, de modo que aqueles que gozam dos maiores benefícios possam manter o seu estilo de vida. Tranquiliza os mais pobres, mas você mantém o mesmo estilo de vida, sem sobressaltos, enquanto os outros sobrevivem com o que pode. Né? Onde vai se criando uma paz, mas não uma paz duradoura. Vai se criando consensos, né? Consensos que não são consensos de paz, onde aniquila a outro lado, onde não se respeita o direito do outro lado. As reivindicações sociais que têm a ver com a distribuição das entradas, a inclusão social dos pobres, percebe-se? A inclusão social dos pobres, os direitos humanos, não podem ser sufocados com o pretexto de construir um consenso de escritório. Né? Consenso onde os mandatários constroem consensos de escritório, ou uma paz efêmera para uma minoria feliz. Uma minoria que vive, continua com seus privilégios e constrói consensos para tranquilizar suas consciências. A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da tranquilidade de alguns. A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da tranquilidade de alguns que não querem renunciar a seus privilégios. Quando estes valores são afetados, é necessária a voz profética. No número 219, o Papa afirma: e a paz também não se reduz a uma ausência de guerra, fruto do equilíbrio sempre precário das forças. Constrói-se dia a dia na busca de uma ordem querida por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens. Quer dizer, a paz se constrói no dia a dia. Assim que a paz vai sendo construída, né, que a arquitetura da paz vai sendo construída. Enfim, uma paz que não surja como fruto do desenvolvimento integral de todos, não terá futuro e será sempre somente será semente de novos conflitos e variadas formas de violência.
né? Uma paz que não surja como fruto do desenvolvimento integral de todos. Aquilo que Paulo VI já dizia na Populorum Progressio. Né? O desenvolvimento é o nome da paz, dizia Paulo VI. Né? E Papa Francisco vai na mesma direção. Se nós queremos uma paz verdadeira, se nós queremos construir uma cultura da paz, é preciso caminhos mais profundos e exigentes. Mas caminhos que não envolvam só uma elite pensante, ou que não envolvam só grupos privilegiados. É preciso que todos sejam envolvidos na construção da paz. Por isso a paz é exigente. Por isso construir, se colocar a caminho na construção da paz é exigente. Ser protagonista de paz é exigente. O Papa enuncia os seus famosos 4 princípios como meios para avançar na construção de um povo em paz, justiça e fraternidade. Primeiro princípio, o tempo é superior ao espaço. É muito interessante esses princípios de Papa Francisco. O tempo é superior ao espaço. A unidade prevalece sobre o conflito. A realidade é mais importante que a ideia. O todo é superior à parte. Não é? O tempo é superior ao espaço. O Papa quer que se faça o quê? Que se crie verdadeiramente processos. Criar processos é exigente. Não é? Dar start a processos, mas processos que não sejam onde você vai sozinho. Eu digo, é muito fácil a gente começar coisas, mas coisas que não envolvem os outros. Muito fácil. Mas você verdadeiramente criar processos que envolvem a todos, processos que envolvem a vida de uma sociedade, é exigente. O tempo é superior ao espaço. Não é que o Papa quer dizer que é preciso criar processos. A unidade prevalece sobre o conflito. Entre conflito e unidade, diz o Papa, a unidade prevalece sobre o conflito. A realidade é mais importante do que a ideia. Uma coisa é a realidade, outra coisa é a ideia. Né? Nessa dialética entre ideia e realidade, diz o Papa, o que prevalece? Prevalece o real. Porque o real é aquilo que você toca. O real é a vida das pessoas. O real é a vida do dia a dia. O real é aquilo que você tem diante de si. A ideia é a ideia. Ela expressa um ideal. Mas entre o ideal e o real, prevalece o real. Porque o real é aquilo que você toca. O real não é a ideologia. O real é aquilo que você toca, é aquilo que você tem diante de você. Às vezes é o conflito que você tem diante de você. Né? O real prevalece, diz o Papa. Não é? Isso é pensamento dele, não é? Eu estou interpretando o pensamento dele, mas interpretando com convicção, porque é também o que eu penso. Né? Eu sou convencido, ainda mais como cardeal, mais convencido ainda. Né? Mas eu já era convencido do pensamento de Papa Francisco. É alguém que verdadeiramente ilumina o momento histórico em que nós vivemos. Por isso é um grande líder mundial. O todo é superior à parte. Né? E se percebermos bem, esses princípios mostram a capacidade que Papa Francisco tem de tocar a realidade. Né? Isso é muito interessante. É um homem que tem uma capacidade sem igual de tocar a realidade, de tocar o real. É claro que esses princípios, se vocês perceberem bem, por detrás está Romano Guardini. Essa pergunta eu fiz para ele e ele me respondeu. Disse, santidade, por detrás do seu pensamento, está Romano Guardini? Ele disse, está. Ele esteve na Alemanha, ele estudou o pensamento de Romano Guardini, o que une, inclusive, se vocês perceberem, que une também ao Papa Emérito. Às vezes se quer ver uma descontinuidade entre Bento XVI e Francisco. Na linha de pensamento, não existe essa descontinuidade. Né? Inclusive autores, se você perceber bem a fundamentação das ideias de Francisco, existe uma continuidade muito maior do que se pensa. E aqui por detrás está o pensamento de Romano Guardini. Né? A dialética que Guardini cria, exatamente, que às vezes é a dialética que a gente gosta. Né? A gente gosta de jogar com certo ou errado, isso, aquilo. O Papa não. O Papa diz, entre certo e errado existe a realidade. Existe uma realidade a ser encontrada.
E a realidade prevalece sobre a ideia, porque ela precisa ser encontrada. A realidade não é ideologia, a realidade é a realidade que está aí nua e crua. Né? E esse é o desafio. Né? E esses princípios ajudam, nesse sentido, a tocar a realidade. Né? Muitas vezes as ideias se colocam num polo ou no outro. A ideologia, principalmente, se coloca num polo ou no outro. Papa Francisco propõe enfrentar e encontrar a realidade. Papa Francisco propõe o diálogo social como contribuição para a paz. Diz o Papa, a evangelização implica também um caminho de diálogo. Neste momento, existem, sobretudo, 3 campos de diálogo onde a igreja deve estar presente, cumprindo um serviço a favor do pleno desenvolvimento do ser humano e procurando o bem comum. O Papa fala do diálogo com os estados, com a sociedade, que inclui o diálogo com as culturas e as ciências e com os outros crentes que não fazem parte da Igreja Católica. Mas nesse campo do diálogo, né, Francisco mostra a estrutura fraterna de base do diálogo, e aqui com referência principalmente à filosofia do diálogo do século XX. Não é? Aqui por detrás está Martin Buber, está Ebner, está Rosenwald, né? Se olharmos bem, autores que influenciaram também aqui na construção, estão por detrás do texto de Fratelli Tutti. Tem uns números, principalmente, onde aparece onde são citados mesmo. Por exemplo, número 87 da Fratelli Tutti, o Papa cita Gabriel Marcel. Só me comunico realmente comigo mesmo à medida que me comunico com o outro. Isso explica porque ninguém pode experimentar o valor de viver sem rostos concretos a quem amar. Aqui está um segredo da existência humana autêntica, já que a vida subsiste onde há vínculo, comunhão, fraternidade, e é uma vida mais forte do que a morte, quando se constrói sobre verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, não há vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilha. Nessas atitudes prevalece a morte. Não é? Quer dizer, porque o ser humano é um ser de relação. O ser humano é um ser do diálogo. Não é? E diz um pouco mais e melhor ainda no número seguinte, no número 88. A partir da intimidade de cada coração, o amor cria vínculos e amplia a existência, quando arranca a pessoa de si mesma para o outro. Arranca a pessoa de si mesma para o outro. Feitos para o amor, existe em cada um de nós uma espécie de lei de êxtases. Sair de si mesmo para encontrar nos outros um acréscimo de ser. Por isso, o homem deve conseguir um dia partir de si mesmo, deixar de procurar apoio em si mesmo, deixar-se levar. Né? Porque o ser humano é êxtases. O ser humano é o ser que sai de si mesmo. Isso é uma ideia central também do pensamento de Bento XVI, de Ratzinger. O ser humano como êxtases. Mas que está aqui também no pensamento de Francisco. É claro que aqui é também o pensamento de João Paulo II, de Karol Wojtyla. Não é? E tem um outro número ainda, que eu acho que eu não acho aqui agora, onde também a citação é de Paul Ricoeur. Não é? Estamos no número 102, também que é uma citação de Paul Ricoeur,
Assim, o termo próximo perde todo o significado, fazendo sentido apenas a palavra sócio, aquele que é associado para determinados interesses. Quer dizer, não é? Onde no cristianismo tem que prevalecer é o termo próximo. Então, diálogo com os estados, com a sociedade, que inclui o diálogo com as culturas e as ciências. Aqui o Papa principalmente fala do diálogo entre fé e razão também, que é um diálogo central na vida das universidades, com os outros crentes, né? Diálogo com os outros cristãos, com as outras religiões, né? O que o Papa está fazendo e o que fez principalmente tem feito nessas visitas no mundo islâmico. Em todos os casos, a Igreja fala a partir da luz que a fé lhe dá. Oferece a sua experiência de 2000 anos e conserva sempre na memória as vidas e sofrimentos dos seres humanos. Relembrar que o diálogo não é coisa de hoje na vida da Igreja. Paulo VI, na Ecclesiam Sua, propõe também a centralidade do diálogo. Diálogo no interno da Igreja, diálogo com as outras religiões cristãs, diálogo com as outras religiões, diálogo com a sociedade. A Igreja, ela é mestra de diálogo. Isso ultrapassa a razão, mas também tem um significado que pode enriquecer a quantos não creem e convida a razão a alargar as suas perspectivas, né? Convida a razão a alargar as suas perspectivas, né? Isso Bento XVI já é um tema também do pontificado de Bento XVI, onde ele convida a razão a alargar-se as suas perspectivas. E o diálogo sempre implica isso, alargar as perspectivas, alargar a visão. No número 239, Papa Francisco afirma: a Igreja proclama o Evangelho da Paz e está aberta à colaboração com todas as autoridades nacionais e internacionais para cuidar deste bem universal tão grande, né, que é o bem da paz. Ao anunciar Jesus Cristo, que é a paz em pessoa, a nova evangelização incentiva todos os batizados a todo batizado a ser instrumento de pacificação e testemunha credível de uma vida reconciliada. Todo batizado a ser instrumento de quê? De pacificação. Não instrumento de guerra, instrumento de divisão, mas instrumento de pacificação e, ao mesmo tempo, testemunha credível de uma vida reconciliada. Quer dizer, porque a reconciliação, a fé nos reconcilia, a graça nos reconcilia. O cristão é alguém que deveria viver reconciliado, ou deve viver reconciliado. E vivendo reconciliado, ser então instrumento de reconciliação. Eu fui aluno de um velho professor, né, Simonetti, no Agostiniano. Simonetti dizia uma coisa muito interessante: por detrás dos conflitos existem pessoas. Se a pessoa é turbulenta, o conflito pode estar certo que vai ser um conflito também turbulento. Se são pessoas pacíficas que estão por detrás, o conflito vai ser mínimo. Por detrás dos conflitos existem pessoas. Como dizia o cardeal Casaroli, por detrás das questões, mesmo das questões diplomáticas, né, que o Papa citou lá no nosso cardinalato, cardeal Casaroli dizia que por detrás das questões existem pessoas. Existem pessoas que querem ser encontradas, né? E talvez a grande habilidade é encontrar as pessoas. É você estabelecer relações também com as pessoas, né? Quando por detrás das ideias existem espíritos conflitivos, a guerra está feita. Quando por detrás existem espíritos pacíficos, pronto, a questão se resolve com facilidade, né? O cristão é chamado a viver uma vida reconciliada. E vivendo uma vida reconciliada, ser instrumento de reconciliação.
É hora de saber como projetar numa cultura que privilegia o diálogo como forma de encontro, a busca de consenso e de acordos, mas sem a separar da preocupação por uma sociedade justa, capaz de memória e sem exclusão. Quer dizer, é hora, diz o Papa, de saber como projetar numa cultura que privilegia o diálogo, onde o diálogo esteja no centro, né? O diálogo esteja no centro como forma de encontro, né? Que ele chama a cultura do encontro, essa capacidade de dialogar, a busca de consenso e de acordos, mas sem a separar da preocupação, essa busca de consensos e de acordos, mas sem separar da busca de uma sociedade justa, né? Capaz de memória e sem exclusão. Quer dizer, vocês percebem bem? O Papa Francisco não quer uma paz, um irenismo, não quer uma falsa paz na sociedade. Ele quer colocar as condições e tenta colocar as condições para a construção de uma verdadeira cultura de paz. Né? As condições para a construção de uma verdadeira cultura de paz. O autor principal, o sujeito histórico deste processo, é a gente e a sua cultura, não uma classe, uma fração, um grupo, uma elite. Quer dizer, diz o Papa, o autor principal e sujeito é o povo, todo mundo. Não é uma paz construída que, por isso, com consensos, o autor principal, o sujeito histórico, é a gente simples, é o povo. Onde a paz não nasce por isso, não é uma paz irênica simplesmente, não é uma paz de consensos, por isso a paz de consenso é uma paz que dura muito pouco, mas o Papa quer uma paz duradoura na sociedade, e essa paz duradoura precisa partir e tocar a todos, onde todo ser humano se sinta verdadeiramente construtor da paz, onde todo ser humano se coloque a caminho na construção da paz, onde a paz seja verdadeiramente um grande valor. Então agora demos um pouco um salto, a paz na Fratelli Tutti, quer dizer, aqui trabalhamos a paz no Evangelii Gaudium, mas também com outros elementos do pontificado de Papa Francisco. Agora vamos para 2020, a paz na Fratelli Tutti, onde o Papa fala arquitetura e o artesanato da paz. A própria imagem já é interessante. Artesanato. Né? O artesanato é aquilo que você vai tecendo, você vai fazendo manualmente, você vai... o artesanato da paz. Para o Papa Francisco, todos devem contribuir na construção da paz, pois o outro deve ser considerado pela promessa que traz em si. Isso aqui é muito interessante. Todos devem ser considerados na construção da paz. Né? Não se constrói paz criminalizando. Todos devem ser considerados. Mas devem ser considerados por quê? Pois o outro deve ser considerado pela promessa que traz em si. O outro não é só desafio. O outro é promessa também. Né? E deve ser considerado por isso. Ninguém é totalmente mau. Ninguém é totalmente ruim. O outro deve ser considerado pela promessa que traz em si. Então diz o Papa no número 228. O percurso para a paz não implica homogeneizar a sociedade, quer dizer, uma sociedade homogeneizada, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo age igual. Que pobreza seria, né? Então não implica homogeneizar a sociedade, mas permite-nos trabalhar juntos. E aí está o desafio. Né? Trabalhar juntos. Pode unir muitos nas pesquisas comuns, onde todos ganham. Perante um certo objetivo comum, poder-se-á contribuir com diferentes propostas técnicas, distintas experiências e trabalhar em prol do bem comum.
é preciso procurar identificar bem os problemas que atravessam uma sociedade para aceitar que existem diferentes maneiras de encarar as dificuldades e resolvê-las. Né? Quer dizer, perceber a heterogeneidade da sociedade e buscar construir a paz a partir dessa heterogeneidade. Né? Procurar identificar bem os problemas que atravessam uma sociedade. Eu me pergunto se um dos problemas hoje, talvez na análise da nossa questão atual, não é exatamente uma falta de profundidade na leitura do momento atual? Não é exatamente isso? Onde você pensa, então, que velhas soluções respondem também hoje. Mas não é também uma falta de profundidade na leitura do momento atual? Será que nós não chegamos hoje a um certo niilismo cultural? Eu me pergunto às vezes. Será que a nossa sociedade não é uma sociedade de informações, de informações e desinformações, né? Mas onde você tem as informações todas nas mãos, mas onde não se tem mais, e aqui usando uma expressão de Papa Francisco, onde ele fala de usar da informação sem sabedoria. Quer dizer, onde você tem a informação, mas pronto. E o que a informação te ofere? Aquela informação que você tem. É o que eu chamo de um certo niilismo cultural. Será que nós não estamos vivendo hoje um certo niilismo cultural? Que está por detrás dessa fragilidade que nós estamos assistindo aí? Será que a sociedade não está vivendo isso? Não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Será que não se tem hoje um certo niilismo? Eu estou falando de niilismo cultural, onde informação se tem demais. Mas o problema não é a informação. O problema é o ser humano. Né? Será que a grande crise hoje não é uma certa crise antropológica? Onde o ser humano que vai perdendo o seu referencial? Né? Será que por detrás, quer dizer, não se está construindo um ser humano que está perdendo a sua identidade? E perdendo a sua identidade, então não sabe nem de onde veio, nem mais para onde vai? Né? Será que não tem um problema mais profundo aqui, e onde a gente está querendo dar respostas que não respondem mais? Porque não é mais o tempo da racionalidade forte. Né? É o tempo dos sentimentos, é o tempo... Se você está num certo niilismo cultural, é o tempo dos sentimentos. O que aflora? Afloram os sentimentos, afloram não mais a racionalidade. Né? Não é mais a razão que te dita, mas a vontade, os sentimentos, né? Não sei, acho que é preciso aprofundar um pouco essa questão. Então, é preciso procurar identificar bem os problemas que atravessam uma sociedade para aceitar que existem diferentes maneiras de encarar as dificuldades e resolvê-las. O caminho para uma melhor convivência implica sempre reconhecer a possibilidade de que o outro contribua com uma perspectiva legítima. Né? O outro contribua com uma perspectiva legítima. Não é só a minha perspectiva, mas que a do outro também é legítima. Pelo menos em parte. Algo que possa ser recuperado, mesmo que se tenha equivocado ou tenha agido mal. Mesmo que o outro tenha equivocado ou agido mal, mas é preciso escutar as razões dele. Eu digo hoje, para a evangelização, talvez até o caminho hoje precisa ser outro. Aquilo que o Papa Francisco fala de caminhar ao lado, talvez nós tenhamos parado de ouvir as razões do outro. É preciso ouvir as razões do outro. Eu estava conversando com o senhor esses dias, fui celebrar uma crisma num colégio famoso que tem lá em Brasília, o Colégio Everest, e depois fui jantar na casa de um senhor lá, que é um dos donos do Everest, e ele me contava uma coisa muito interessante. Ele contava quando ele era assim, que ele, quando era um pouquinho mais jovem, que ele era do movimento Provida, e que ele foi num desses congressos, e que uma das meninas mais bonitas lá, ele se encantou com ela e tal, e ela era uma dessas abortistas ferrenhas. E ele disse, e aí, eu pró-vida, ela uma abortista ferrenha. Mas muito interessante ele contando, eu ouvi as razões dela, por que ela era abortista.
E ela era convencida de que, ajudando as mulheres a fazer aborto, ela estava fazendo bem, que aquilo era um bem. Percebe? Às vezes é preciso entrar na lógica do outro, da outra. A gente vai, às vezes, só com o discurso pronto. Mas aí está o desafio, você entrar na lógica do outro e da outra. Você entrar na lógica das pessoas, você ouvir as razões das pessoas, aquilo que o Martini buscava fazer na cátedra dos não crentes, onde ele buscava ouvir as razões que o não crente tem, né? E dar também as razões da fé. É claro que não é só ouvir, o diálogo se estabelece ouvindo, não é? Mas será que hoje a gente não precisa ouvir mais também? Né? Será que não tem um caminho desafiador aí pela frente, né? Onde o Papa diz, é algo que possa ser recuperado, mesmo que tenha equivocado ou tenha agido mal? É preciso ouvir as razões, é preciso ver que contribuição ele pode dar, ou a pessoa pode dar, o grupo pode dar na construção da paz, no diálogo. Porque o outro nunca há de ser circunscrito àquilo que pode ter dito ou feito. Né? Nunca pode ser circunscrito àquilo que pode ter dito ou feito, mas deve ser considerado pela promessa que traz em si. É uma medida alta que o Papa propõe, né, nesse diálogo. Uma promessa que deixa sempre um lampejo de esperança. Uma promessa que deixa sempre um lampejo de esperança. A verdadeira reconciliação se constrói de maneira proativa, formando uma sociedade baseada no serviço aos outros. Né? Uma sociedade formada, uma sociedade baseada no serviço aos outros. Como ensinaram os bispos da África do Sul, diz o Papa, a verdadeira reconciliação alcança-se de maneira proativa, formando uma nova sociedade baseada no serviço aos outros e não no desejo de dominar. Uma sociedade baseada na partilha do que se possui com os outros e não na luta egoísta de cada um pela maior riqueza possível. Uma sociedade na qual o valor de estar juntos como seres humanos é, em última análise, mais importante do que qualquer grupo menor. Seja ele a família, a nação, a etnia ou a cultura. Né? Uma sociedade baseada no serviço ao outro. Né? Um conceito muito caro ao cristianismo. Um conceito muito caro, onde servir implica sempre a capacidade de sair de si, ir ao encontro do outro e da outra. Mas ir ao encontro na gratuidade, no amor. Aquilo que o Papa diz, lendo aqui na própria Fratelli Tutti, falando do samaritano, é a gratuidade, é a capacidade de abaixar-se, de ir até onde está o outro, a outra, nem encontrar, e servir gratuitamente, aquilo que faz o samaritano. Por isso ele pode recuperar, porque ele é capaz de curvar-se, de ir até onde está o caído, ele é capaz de recuperá-lo. Mas aí está o desafio. Só quem serve é capaz de fazer isso. Não é? Só quem vive verdadeiramente a existência como um êxtase, como um sair de si por amor. Não é? O Papa trabalha muito na Fratelli Tutti a questão do amor. Não é? O amor que liberta a existência, o amor que dá asas à existência. Não é? Só assim é capaz de servir. E se nós queremos verdadeiramente construir o diálogo, é capaz de, é preciso servir. Né? E os bispos da Coreia do Sul destacaram que uma verdadeira paz só se pode alcançar quando lutamos pela justiça através do diálogo, buscando a reconciliação e o desenvolvimento mútuo. Né? Quando lutamos pela justiça através do diálogo. Né? Diálogo implica sempre a capacidade de ouvir, a capacidade de falar. Diálogo. A superação do que nos divide pressupõe um vivo sentimento de pertença.
O Papa afirma no número 230 que a nossa sociedade ganha quando cada pessoa, cada grupo se sente verdadeiramente de casa. Né? Isso aqui é fundamental. Quando cada grupo, quando se sente verdadeiramente de casa, numa família, os pais, os avós, os filhos são de casa, ninguém fica excluído. Se alguém tem uma dificuldade, mesmo grave, ainda que seja por culpa dele, os outros correm em sua ajuda, apoiando-os na sua dor. E de todos, nas famílias, todos contribuem com um projeto comum, todos trabalham para o bem comum, mas sem anular o indivíduo. Pelo contrário, sustentam-no, promovem-no. Podem brigar entre si, mas há algo que não se move, este laço familiar. As brigas de família tornam-se reconciliação mais tarde. As alegrias e as penas de cada um são assumidas por todos. Isso sim é ser família. Oh, se pudéssemos conseguir ver o adversário político ou vizinho de casa com os mesmos olhos com que vemos os filhos, esposas, maridos, pais, mães, como seria bom. Amamos a nossa sociedade. Amamos a nossa sociedade ou continua a ser algo distante, algo anônimo, que não nos corresponde, não nos insere, não nos compromete? Né? Ver o Brasil como a nossa casa, esse é o desafio. Mas ver o Brasil como nossa casa, nesse momento, implica que todos sintam que ele é a nossa casa. O que o Papa diz aqui, a imagem da família. Né? Onde mesmo nas brigas, logo acontece a reconciliação. Por isso que eu estou dizendo, é preciso passos novos, é preciso concepções novas, é preciso caminhos novos, onde os caminhos antigos talvez não respondam mais, mas é preciso ter coragem. Isso é o desafio da nossa geração. Ou nós queremos que naufrague? Né? Que a nossa geração seja a geração do naufrágio. Né? É preciso propostas à altura, talvez, dos desafios que nos são propostos hoje. Para os processos de paz serem maduros, necessita-se que cada pessoa seja um fermento de paz. Para os processos de paz serem maduros, necessita que cada pessoa seja um fermento de paz. Aquilo que falamos atrás, quem é reconciliado produz reconciliação. Produz atitudes verdadeiramente de reconciliados. Os processos efetivos de uma paz duradoura são, antes de mais nada, transformações artesanais realizadas pelos povos, onde cada pessoa pode ser um fermento eficaz com o seu estilo de vida diária. Cada pessoa pode ser um fermento eficaz com o seu estilo de vida diária. As grandes transformações não são construídas à escrivaninha ou nos escritórios. Por isso, cada qual desempenha um papel fundamental num único projeto criador para escrever uma nova página da história, uma página cheia de esperança, cheia de paz, cheia de reconciliação. Existe uma arquitetura da paz, na qual intervêm as várias instituições da sociedade, cada uma dentro da sua competência. Nós estamos aqui numa universidade, né? Aqui tem que ser uma casa da arquitetura da paz. Né? Cada instituição da sociedade, cada grupo, seja através da reflexão, seja através de ações, é preciso, né, ir construindo esta arquitetura da paz. Cada um dentro da sua competência, mas há também um artesanato da paz que nos envolve a todos, a partir de distintos processos de paz que se desenvolvem em vários lugares do mundo. Aprendamos que estes caminhos de pacificação, de primazia da razão sobre a vingança, de delicada harmonia entre a política e o direito, não podem prescindir das pessoas implicadas nos processos. Não podem prescindir.
Quer dizer, a paz se constrói junto com as pessoas, pelo menos coenvolvendo-a nos processos. E não se constrói uma verdadeira paz, você cria inimigos, né? Cria irenismos, resolve conflitos, resolve problemas, mas não se dá passos na construção de uma cultura da paz. Não basta o empenho de quadros normativos e acordos institucionais entre grupos políticos ou econômicos de boa vontade. Além disso, é sempre enriquecedor incorporar nos nossos processos de paz a experiência de setores que em muitas ocasiões foram deixados de lado para que sejam precisamente as comunidades a revestir os processos de memória coletiva. Já estou terminando. No número 239, o Papa afirma: nunca está terminada a construção da paz social num país, mas é uma tarefa que não há tréguas e exige o compromisso de todos. Uma obra que nos pede para não esmorecermos no esforço por construir a unidade da nação e, apesar dos obstáculos, das diferenças e das diversas abordagens sobre o modo como conseguir a convivência pacífica, persistirmos na labuta por favorecer a cultura do encontro, que exige que no centro de toda ação política, social e econômica se coloque a pessoa humana, a sua sublime dignidade e o respeito pelo bem comum. Que este esforço nos faça esquivar de toda tentação de vingança e busca de interesses apenas particulares e a curto prazo. Nos faça esquivar da tentação de vingança e busca de interesses apenas particulares e ainda de curto prazo. As manifestações públicas, violentas de um lado ou de outro, não ajudam a encontrar vias de saída. Sobretudo porque quando se incentivam, como bem assinalam os bispos da Colômbia, as mobilizações dos cidadãos, nem sempre aparecem claras as origens e objetivos das mesmas. Não faltam formas de manipulação política e apropriações a favor de interesses particulares. Então, concluo dizendo que a educação para a paz e a solidariedade começa, né? É um grande desafio, mas um grande desafio que envolve a todos. Nós estamos aqui numa universidade, envolve a universidade, envolve a família, envolve as escolas, envolve as igrejas, envolve todas as instituições de uma sociedade. A política, né? Os órgãos públicos. Se nós queremos educar para a paz, é preciso que essa tessitura da paz, das condições para a paz, sejam trabalhadas por todos, né? Que haja verdadeiro uma consciência da educação para a paz. Não é educação que passa por pequenos gestos, educação que chega a grandes gestos, mas que é preciso ser colocada a caminho dentro da família, né? A família é o primeiro agente educador, né? Papa Francisco diz que para educar é preciso toda uma criança, é preciso toda uma aldeia, né? Quer dizer, aqui a imagem da aldeia nos ajuda, é preciso envolver a todos. Se nós queremos verdadeiramente construir uma paz duradoura, não um herenismo, não uma paz de consenso, mas se nós queremos verdadeiramente construir e colocar as condições para uma convivência de paz, é preciso que todos os agentes de educação e todos os agentes da vida de uma sociedade trabalhem nessa tessitura, se coloquem a caminho na educação para a paz. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao senhor cardeal Dom Paulo César por esta brilhante, bonita conferência. Em razão do nosso tempo previsto até 11h30, algumas questões chegaram aqui, não poderemos fazer todas, mas apenas duas em uma, que eu acho que
não deixa de ser uma curiosidade até para alguns aqui. Que diz assim que alguns jornais noticiaram que no dia 3 de novembro, o arcebispo de Brasília promoveu um encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. A iniciativa do arcebispo se insere no espírito de promoção da cultura do encontro para a construção da paz. Que conclusões Vossa Eminência extrai da iniciativa e dos encontros? Na verdade é querer saber o que aconteceu, né? Posso. E uma outra, aí o senhor já responde junto, não é igual, mas tendo como referência a sua bela fala da necessidade de uma educação para a paz, em perspectiva cristã franciscana, qual a sua expectativa da Conferência do Clima que acontece no Egito? Trata-se de uma oportunidade da cultura do encontro e da fraternidade universal? Agradeço quem fez a primeira e a segunda pergunta. Quer dizer, esse encontro nasceu da percepção de que era preciso fazer algo. Eu acho que não se pode ser indiferente àquilo que eu digo, aquilo que o Papa diz, né? Não dá para criminalizar os grupos, não dá para criminalizar achando que se está resolvendo a questão. Também não se pode ficar indiferente diante dessas questões. Não adianta pensar que só os instrumentos jurídicos vão resolver. É o que eu disse, não precisamos desse momento de xerifes. Nós precisamos de artífices verdadeiros de paz. Né? Artífice de paz quer dizer pessoas que sejam capazes de fazer as pessoas se encontrarem. Aquilo que eu dizia, já disse na palestra, por detrás das ideias existem pessoas. Se as pessoas são mais truculentas, também o fruto das suas vai ser um pouco de truculência, mas é preciso o desafio de encontrar as pessoas. Não é? E é encontrando as pessoas que às vezes se quebra gelos, é encontrando as pessoas que você é capaz de perceber, de conduzir a gestos. Gestos que ajudem um pouco as pessoas a se pacificarem, gestos pelo menos que sinalizem algo diferente no momento de conflito, no momento difícil. Né? Aquilo que o Papa diz, a unidade prevalece sobre o conflito. A gente ter as ideias é muito fácil, mas aplicá-las e ser veículo de construção de paz é difícil. Então, foi uma tentativa, quer dizer, eu não sei se eu tive um grande papel assim, mas eu fui até o presidente, sim, fui. Fui muito bem recebido, conversamos, uma conversa assim, foi eu diria, porque não é que eu conheço tanto assim, não é que tenho tanta relação com ele, mas fui muito bem acolhido, foi um encontro muito fraterno, onde eu busquei ouvi-lo também, ouvir a dor, o sofrimento, propus algo também, mas pelo menos, e ele me disse, não, eu vou receber o Alckmin, e recebeu, né, que eu acho que foi um gesto que ajudou, pelo menos apontou o caminho de uma transição, já acontecendo, num caminho. Acho que são gestos e eu acho que precisamos de muitos outros gestos nesse sentido. Porém, lamento que a coisa tenha vazado para a imprensa, porque ela atrapalhou um caminho que precisa ser feito ainda. Né? Um caminho de encontro, um caminho de diálogo que precisa ser feito para gestos maiores, onde eu esperava que um dia, pelo menos, que houvesse um aperto de mão, um encontro entre o presidente Bolsonaro e o presidente eleito, né, o Lula, que houvesse pelo menos um encontro, um aperto de mão, uma transição mais tranquila. Mas eu acho que infelizmente, a notícia atrapalhou um pouco essa interlocução. Mas faz parte, enfim, nós estamos vivendo num mundo também midiático. Mas não sei se ajudei tanto, mas fiz o meu papel, fui até lá, conversei, acolhi, e ele se disse que ele receberia o vice-presidente da República, e recebeu. Não é? Sobre a questão da conferência do clima que vai acontecer lá no Egito, né? Eu espero que seja um momento de encontro, espero que seja um momento também de passos, né? Que a humanidade se conscientize
de toda a problemática da casa comum que está aí, e que dê passos na direção de ajudarmos, mas ajudarmos através de atitudes concretas, né? Num caminho de preservação do planeta, num caminho de um mundo mais sustentável. Que sejamos capazes de perguntar um pouco que mundo estamos legando às gerações futuras, né? Eu acho que é a nossa responsabilidade no presente. Por isso espero que seja um momento de encontro primeiro, para que aconteçam decisões. É preciso que as pessoas se encontrem, é preciso que se encontrem também nas ideias, e é preciso que essa cultura do encontro que Papa Francisco fala aconteça. É preciso que os povos, as grandes nações estejam dispostas a renúncias também, não é? O que é mais difícil, porque infelizmente às vezes é a prevalência ainda do ganho, dos interesses econômicos, mas que eu espero que prevaleça os interesses ambientais e que pelo menos saiam acordos com decisões concretas que ajudem um pouco na preservação do planeta, que se deem passos mais consistentes nessa direção. Então tá, muito obrigado. Nós agradecemos de coração ao cardeal Dom Paulo e convidamos a todos a saudar o ilustre conferencista com uma salva de palmas. E neste momento, o reitor da universidade, o professor Germano, entrega a ele um mimo em agradecimento. Obrigado de coração. O vinho sempre faz bem. Obrigado de coração. Uma grande alegria estar aqui, tenho certeza. Paulo, assim, se o senhor der licença para a gente fazer uma publicação desse texto, então faço, sim. Ele ilumina e aprofunda o pensamento do Papa Francisco. Me permite, sim. E só me permite, eu preciso arrumá-lo, porque até a parte lá que eu tirei, se eu fosse ler outra, acho que até meio-dia. Só encerra. Encerrou? Não, encerrou. Só vou avisar de amanhã, então. Não, Paulo, Então nós encerramos este momento agradecendo a presença de todos aqui. Lembramos que este evento tem continuidade amanhã, às 9h30, com a conferência Educação para a Solidariedade, à luz da encíclica Fratelli Tutti, proferida pela professora doutora Luciene Regina Paulino, da Unesp de Araraquara. Quero fazer menção aqui e um agradecimento também à presença do padre Reinaldo Campelo dos Santos Neto, que é o assessor do cardeal, que esteve conosco aqui o tempo todo. Muito obrigado por toda a sua assessoria. A comunidade da Pontifícia Universidade Católica de Campinas agradece a participação de todos, desejando um excelente dia. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu tenho muito carinho pela universidade, pela vida acadêmica.